Olá meninas! Hoje nós vamos ver dicas para treinos de divisão para box braids, twists e dreads na cabeça de boneca. Como sabemos, é muito importante treinar as divisões para que não haja dúvidas na hora de fazer na cabeça da cliente e para que essas divisões fiquem proporcionais e que se encaixem perfeitamente, trazendo um melhor caimento para as tranças e um trabalho final mais limpo e bonito. Primeiro a gente vai dividir a parte do topo da cabeça, né? Fazer uma divisão de orelha a orelha e no meio, para que a gente separe a parte da frente do cabelo e facilite o nosso trabalho. Vamos dividir também essa parte da frente em várias fileiras. Nesse caso, coube 5 fileiras, né? Pode caber 6 ou 4, depende do tamanho das tranças que vocês forem fazer. 6, 4, 3, 7, depende da espessura e do tamanho dessas tranças, né? Aqui eu fiz 5 para uma box braid de tamanho médio, de espessura média, e fiz a mesma coisa dos dois lados, tentando manter uma proporção parecida entre os dois lados. Essa parte de trás eu dividi de orelha a orelha e acima eu fiz tranças nagô, em cada fileira, acompanhando as fileiras da frente, para que fiquem uniformes, né? E na parte de baixo, nessa divisão de orelha a orelha, eu fiz 2 fileiras, sendo que embaixo coube 4 quadradinhos e na parte de cima eu intercalei os quadradinhos, resultando em 5. Como eu disse, para que haja um melhor caimento das tranças e um melhor acabamento. Essa é a divisão tijolinho, como é conhecida, tijolinho. É como se a gente assentasse tijolos, onde a divisão da de cima fica no meio da mecha de baixo. Veja, a divisão da de cima no meio do quadradinho de baixo. Então, eu comecei a dividir os quadradinhos da parte da frente, né? A gente pode dividir e fazendo as tranças, né, dividir os quadradinhos de toda a parte da frente ou seguir contínuo acompanhando essa fileira de trás. No meu caso, eu fiz a continuidade. Eu comecei a dividir na parte da frente e fui continuando na parte de trás, né? Dividi esse primeiro quadradinho, amarrei com lastex. Tentei manter a proporção, né, do quadradinho um tamanho proporcional aos de trás, porém na frente a gente diminui um pouquinho, né, essa primeira fileira para ficar com um acabamento melhor. Fiz uma amarração com lastex, lembrando que essa amarração é apenas para treino. Eu não uso lastex na raiz para trançar, eu estou apenas fazendo um treino de divisão na cabeça da boneca, por isso que eu estou amarrando cada quadradinho com lastex. Agora eu já posso começar a destrançar essa nagô, né? Gente, fazer essa nagô nas fileiras facilita muito a divisão, faz com que a gente tenha uma visão melhor da divisão da cabeça, então eu aconselho. Aqui eu já estava no meio da parte de trás, né? Como vocês podem ver, eu continuei dividindo, intercalando os quadradinhos. Vejam, a parte de baixo eu fiz a divisão, a minha risca da divisão exatamente no meio de um dos quadradinhos de baixo, para que haja esse caimento, né, de tijolinho. Assim, uma trança fica entre a outra e a cabeça fica muito bem preenchida e com um acabamento muito bom. E aqui nós estamos vendo a cabeça já toda dividida. Como vocês podem ver, os quadradinhos intercalados. Na medida do possível, nós vamos intercalando todos e pode acontecer de um ou outro não ficar intercalado, principalmente aí no topo, mas não tem problema. O importante é intercalar a maioria, né? Podemos ver que a parte de cima também está bem proporcional, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Nessa parte do topo, eu dividi os dois lados iguais, né? O lado direito e o lado esquerdo, já que tem uma divisão no meio. Assim, se a cliente quiser usar dividido no meio, fica igualzinho. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, esclarecido as dúvidas e treinem bastante. Aproveitem a cabeça de boneca para treinar as divisões, para quando vocês estiverem com a cliente, vocês consigam dividir e visualizar a cabeça dela com mais facilidade, tá bom?
Se vocês gostaram do vídeo, aproveitem para curtir, comentar, compartilhar e bom treino para vocês!